Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meus amigos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos seguem sempre nas mídias sociais, sob patrocínio da RB Marketing Político. Está no ar mais um Direito do Povo. Antes de iniciar o programa, eu gostaria de me desculpar com vocês, porque a ausência da semana passada foi minha culpa. Eu estava em São Paulo, longe do estúdio, e meu carro quebrou, eu não consegui chegar a tempo, enfim. Mas o pessoal da TV colocou, quer dizer, me transformou em culinária, né? É a segunda vez na minha vida que eu viro receita. Quando eu estava na faculdade, lá para os lados lá de 1930, mais ou menos, eu costumava escrever, né, nos jornais dos estudantes, dos DCEs, dos centros acadêmicos, enfim, diretório acadêmico. Eu costumava escrever em alguns jornais de boa circulação também, né? E estávamos em plena ditadura e quase sempre nos jornais que não eram interno da universidade, nos jornais de grande circulação, normalmente as minhas crônicas viravam receita de bolo, receita de empadinha. Podem acreditar que eu tirei a receita do bolo de cenoura que eu gosto de fazer de uma das minhas crônicas, que virou receita por conta da censura da imprensa que havia. Era uma censura prévia que havia em todo veículo de imprensa no Brasil inteiro, né? E os vistores, os que faziam a censura, enfim, tudo para eles era diabo, sabe? Sabe aqueles fanáticos religiosos, tanto católicos como evangélicos, que veem diabo em tudo, né? Então, assim, eles viam subversão e comunismo em tudo. Então, censuravam músicas, peças de teatro, enfim. Então, eu cansei de virar receita de bolo. E, para minha surpresa, a TV aqui botou um programa de culinária no meu horário, só porque eu não vim. Não sei se foi vingança, se foi coincidência, mas pela segunda vez na vida eu virei receita, né? Mas vamos ao que interessa. Eu acho que todos vocês têm acompanhado aí as notícias do nosso queridíssimo Congresso Nacional. E eu falo queridíssimo com o máximo de ironia e eufemismo que eu posso, a que eu posso me referir aqui na TV, principalmente ao vivo, né? Sob pena de ser taxado por incitar a desobediência civil ou praticar um crime aqui de injúria ou qualquer coisa que o valha. Mas eu não estou me importando muito não com essa história de eu eventualmente ser processado. Os congressistas que me processem, aliás, eu agradeceria muito se eles me processassem, porque aí eu teria legalmente e judicialmente uma coisa que a justiça denomina direito de resposta. Eu gostaria muito de responder àqueles que me processassem, os congressistas que se sentirem ofendidos, tipo o presidente da Câmara, tipo o presidente do Senado, né? Que estão fazendo besteira, estão legislando em causa própria, estão metendo a mão descaradamente nos cofres públicos. É um absurdo. Eu até sugeri aqui num programa anterior que é preciso que haja um dispositivo legal, constitucional, que impeça
qualquer poder de legislar em causa própria, sabe? Mais ou menos assim. O próprio Congresso acabou de promulgar uma lei que é um perdão legal, não judicial, mas um perdão legal para crimes eleitorais, né? A que eles deram o vergonhoso nome de reforma eleitoral. Na verdade, funciona assim: quem praticou um crime eleitoral na eleição passada não praticou crime nenhum. Quem foi condenado pelos tribunais judiciais eleitorais, enfim, tiveram perdão. Simples, não vale, né? Não vale. Então, o que a justiça decide não vale. Sabe, uma coisa assim. Hoje mesmo eu tive a notícia de que o Congresso havia votado uma lei contra uma decisão que o Supremo Tribunal tomou há menos de um mês atrás. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão, o Congresso não concorda. Congresso, entenda-se, Arthur Lira e seus cupinchas, que são cupinchas hoje do Arthur Lira. Até ontem eram cupinchas do Bolsonaro. Mas é o famoso centrão. Não sei se vocês sabem, mas como eu sou velho, quer dizer, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, né? Eu estou fazendo hora extra aqui, na verdade. Então, assim, a expressão centrão nasceu um pouco antes da Constituinte. E durante a Constituinte, e eu estou falando aqui nos anos de 86, 87, o que acontecia? Um deputado soltou uma frase que se tornou célebre e folclórica no Congresso Nacional. Ele falou: é dando que se recebe. O que ele quis dizer com isso? Olha, eu quero isso. Se vocês estão querendo que o meu partido ou o meu grupo vote a favor desse artigo aqui da Constituição que vocês querem, eu quero também colocar na Constituição determinada coisa. E aí não tinha outro jeito, não tinha outra forma, a não ser concordar. É por isso que a nossa Constituição, na verdade, é uma coxa de retalhos. Talvez seja uma das poucas constituições do mundo que fala de coisas que não são de interesse do Estado, não são, na verdade, do interesse da nação. Tanto é que muitos dispositivos legais inseridos na Constituição nunca valeram. Quer dizer, que não é que não valem, porque valem até hoje, mas nunca deram certo. É lei que não pegou, sabe? Tem lei que pega, tem lei que não pega. Tem artigos da Constituição que por exemplo, eu dou exemplos, né? A Constituição Federal de 88 limitou os juros anuais, juros de mercado, limitou a 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Desde que foi promulgada a Constituição em 88, nunca valeu, né? Em 88, vocês não vão se lembrar, mas quem é um pouco abaixo da minha idade com certeza vai lembrar, nós vivíamos uma inflação brutal, muito próxima da inflação que a Argentina está vivendo hoje, né? Uma inflação, na época do presidente Sarney, a gente vivia uma inflação de 80% ao mês. Sabem lá o que é isso, não? Na época não tinha esse negócio de cartão, de TED, de depósito judicial, qualquer coisa assim. Pagamento era em cheque. E depósito judicial tinha que ir na agência para fazer. E cheque tinha que depositar. Para vocês terem uma ideia, existia na época um tal de overnight. Ou seja, você deixava o teu dinheiro na conta bancária e durante a noite o banco aplicava no mercado, durante a noite, e você recebia uma
uma correção monetária na tua conta no dia seguinte. É claro que o banco ficava com 90%, talvez até mais do que 90%. Mas então, assim, todo mundo corria para a agência de banco para depositar qualquer cheque havido em pagamento antes das 16 horas, que era o horário que o banco fechava, né? Então, se você chegar depois das 4, você não era atendido. Mas se depositasse o cheque só no dia seguinte, você perdia, imagina, em 2 dias ou 2 noites de correção monetária. E com uma inflação de 80% ao mês fazia diferença, viu? Não era pouco, não, né? Então, é assim, a Constituição, por conta dessas coisas de centrão, não chamava centrão na época. Chamava a turma do deputado lá, cujo nome, Roberto Cardoso Alves, lembrei agora do nome do deputado. E a turma dele era chamada de turma do Roberto, do Cardozão, ou do Robertão, né? Depois ficou conhecido esse grupo como Centrão. Eles fazem chantagem, esse é o nome, chantagem legal, né? Eles passam a mão na carteira da República, ou do governo brasileiro, do Estado brasileiro, na cara dura, e transformam isso em lei, né? E como é lei, não tem problema nenhum. Eles legislam, eles podem legislar. Enfim, é um verdadeiro absurdo, né? Devia ter vergonha na cara esse povo aí do Congresso, né? O pior é que a gente votou nele. A gente precisa aprender a votar, gente, né? Precisa botar a mão na consciência e não votar no primo, ou na foto, ou no cara engraçado da programação, da propaganda eleitoral gratuita, né? É votar com consciência histórica e social. Gente, pensem nisso. Maria Gonçalo, boa noite de Recife, Pernambuco. Que Deus abençoe sempre. Beijo no coração. Obrigado, Maria. Um beijo ao povo aí de Recife. Viu? É engraçado, né? Recife faz aquele calorão. E se tem uma coisa que eu aprendi lá de Recife, que eu conheço de Recife, é assim. Você sabia, Maria, que aí em Recife é o maior consumo de Johnny Walker vermelho, uísque Johnny Walker vermelho por habitante no mundo? Sabiam disso? Sabia disso, Maria? Tem o povo aí eu descobri por quê. Uma vez eu fui passear de canoa, sei lá, aluguei um barquinho lá, e ele me levou até os arrecifes lá, que tem umas piscinas naturais no mar aí de Recife. E o povo tá com água até a cintura, com boinha, com o barco atracado perto desses arrecifes aí, batendo papo num calor de quase 40 graus, até a cintura na água e bebendo uísque. Vai vendo nesse calorão. E é sempre o Johnny Walker Red, vermelho. Interessante. Esse é o povo de Pernambuco, o povo de Recife. Boa noite, Dr. Paulo. Rebeca Vargas. Boa noite, Rebeca. Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por nos acompanhar, viu? E lembrando a todos que estejam nos assistindo, que percam a vergonha e esclareçam as suas dúvidas jurídicas, mandando as perguntas aqui para o programa, que eu vou ter todo prazer em respondê-las, claro, se eu puder o conhecer. Estou sendo cobrada pela Claronet de pagamento mensal de um contrato aberto em fevereiro sob o meu CPF que eu desconheço. Apesar de ter feito a reclamação e ter recebido, inclusive, e-mail informando a falha da empresa nesta cobrança criminosa, com o uso de meus dados, novamente fui cobrada e agora estou com a mesma dívida em meu CPF, sendo inclusive contatada constantemente para a promoção de regularização de pendência. Meu score foi brutalmente impactado e agora meu CPF tem sido constantemente checado, o que afeta meu posicionamento como bom pagador. Olha só, tem toda a razão em reclamar.
Independentemente de onde você esteja, você pode entrar em contato conosco aqui, entrar em contato com o meu escritório, manda um WhatsApp para mim, no telefone que está aí sempre na tela, que eu vou ter todo o prazer do mundo em entrar com esse processo para você, viu? Está totalmente errada, isto já aconteceu com pessoas que eu conheço muito, pessoas da minha família, e eles ficam cobrando, e o que é pior, passam para essas empresas de cobrança que ficam ligando diuturnamente, né? Pelo teu histórico, ainda não foi o caso de você ter sido negativada no Serasa ou no SPC, ou no Serviço de Proteção ao Crédito, mas certamente é bem provável que vai ser, viu? Antes de mais nada, eles têm que comprovar, eles vão ter que comprovar em juízo que você e não outra pessoa assinou o contrato de compra do aparelho ou da linha. Isso aconteceu comigo na época da Telefônica. Num telefone fixo, que eu nunca tive, que eu não sei o número e que fica em Santos. Eu moro em São Paulo e o telefone ficava em Santos. Eu fui cobrado anos a fio. Por telefone, por carta, tal, até que eu entrei com o processo e misteriosamente, foi engano, desculpa nada. Paga aí, você tem direito a dano moral, viu? Você tem direito a ressarcimento e não é pouco não. Pode cobrar, está coberta de razão e essa empresa está fadada a lhe pagar uma gorda indenização, tá bom? Basta nos procurar aí. Boa noite a todos da TV. Meu pai sempre assiste sua programação. Obrigado, Ellen. Dá um abraço no teu pai, viu? E agradeça a ele por ele estar nos assistindo e nos acompanhando. Eu fico muito feliz, muito contente com esta reciprocidade, com essa interação que existe aí com os nossos ouvintes, os nossos espectadores, os nossos seguidores nas mídias sociais. Isso me envaidece muito e é sinal de que alguma coisa que eu falo aqui deve prestar, né? Porque algumas pessoas, inclusive, assistem quase sempre. Roberto Ferreira, boa noite, Dr. Paulo. Sempre ajudando as pessoas a resolverem seus problemas e ensinando a resolver. Isso é TV online, com o melhor advogado e professor do Brasil. Parabéns, meu irmão e doutor. Olha, Roberto, para quem não sabe, quem assiste sempre a gente já sabe, mas para quem não sabe, o Roberto é o patrão, viu, gente? É o dono de tudo isso aqui. É ele quem paga meu salário, ele quem me trouxe. Mas ele me dando parabéns e me chamando de irmão ainda, eu preciso cobrar um aumento dele, né? Porque, né? Mas de qualquer forma, muito me envaidece o Roberto, que teve essa ideia de tentar o máximo possível esclarecer as dúvidas dos cidadãos que, em geral, ou tem vergonha ou acha que não tem condições de procurar um advogado. Repito aqui o que eu falo em quase todos os programas. Todos têm direito a um advogado neste país. Isso é um direito constitucional. Isso é previsto na Constituição. Então, na sua cidade, tem que ter assistência judiciária gratuita. Se não tiver no fórum, vai no fórum e procura. Se não tiver um advogado do Estado para te defender, com certeza procure a sede da Ordem dos Advogados do Brasil no teu município, ou a subsede no teu município, que certamente a OAB destacará um advogado para defender seus direitos em juízo, viu? Depois ela recebe do Estado por isso. Não se acanhe, procure um advogado. Mas se a questão que está te afligindo, de repente você considere que não é necessário consultar um advogado, o que é um grande engano, porque advogado é sempre bom ser consultado antes da encrenca, né? Mas
não se acanhe, esse programa serve para isso, para esclarecer as dúvidas daquele que acha que não pode procurar um advogado por causa de condições financeiras, tá bom? Bruno de Lúcio, boa noite, Dr. Paulo. Além de ser um bom advogado, você é um ótimo cozinheiro também. Abraços. Tá vendo, ó? Bruno já comeu a comidinha feita em casa no fogão a lenha. Assim, eu gosto de cozinhar. Eu gosto da minha comida. Então acho que eu cozinho legal, cozinho bem. Porque tem gente que cozinha e não gosta da própria comida. Eu gosto. Aliás, eu só faço comida que eu gosto. Comida que eu não gosto, eu não faço não. Né? Meus filhos gostam de uma porcaria lá e eu não faço. Por exemplo, eles comem aquele quinojo, né? Eles chamam de miojo, eu chamo de quinojo. Que é aquele macarrão que vem num saquinho durinho, assim, você põe na panela, pega uma varinha e faz plim, ele está pronto. Vem até um saquinho em pó que diz que é molho. Eles comem aquilo, meu Deus do céu, né? Aquilo é veneno, não sei como é que eles ainda têm estômago, devia ter um buraco ali. Mas obrigado, Bruno, por nos assistir. Vicky, buenas noches, Dr. Paulo e equipo. Cidade Ativa Online. Saludos de Chile. Buenas noches, Vicky. Eu fico muito, mas muito agradecido e envaidecido de ver pessoas de outros países que nos seguem e interagem com o nosso programa. É o caso, já tivemos aqui, é o caso do Chile, é o caso da Argentina, é o caso de Portugal, né? Portugal e Angola, por exemplo. Portugal e Angola temos aí seguidores fiéis até. Né, que toda semana entram aí no nosso programa e mandam abraços e saudações. Vicky, muito obrigado novamente, muito obrigado por nos acompanhar, viu? Obrigadão mesmo. Mário Barra, falando em gente de Angola, chegou aí um iminente cidadão angolano. Mário Barros, boa noite, Dr. Paulo, e espero que o senhor esteja bem. E desejo muita saúde e paz pela sua família. Um ótimo abraço para toda a equipe do programa. Obrigado. Eu que agradeço, Mário. Agradeço, muito envaidecido, né? Eu fico até vaidoso, como eu estava explicando para a Vicky aí, vou explicar para você também, eu fico bastante vaidoso de ter pessoas de outro país nos seguindo, né? E Mário, depois você me avisa como é que foi a conversa lá com o teu amigo, que se não me falha a memória, você trouxe aqui um caso de uma senhora que estava sendo despejado porque o filho dela pegou uma procuração sem que ninguém soubesse, sem que a mãe soubesse ler, a mãe velhinha, coitada, e vendeu a casa em que ela mora, né? Depois me avisa como é que está essa história, se você indicou um advogado para ela, Mário, se você conseguiu ajudar essa senhora aí, tá bom? Me avisa que eu fiquei curioso e muito preocupado com a situação dessa senhora aí. Mas não fique chocado achando que é só no teu país que acontece isso. Não é, não. Aqui no Brasil, eu mesmo, durante a minha profissão, já peguei casos bem semelhantes, né? Eu tenho até um caso em andamento em que a mulher, que é a segunda esposa, pegou uma procuração do marido com ele no hospital, 15 dias antes de morrer, né? Movimentou conta, vendeu imóvel, enfim, tá se portando como... Mas enfim, deixa para lá que eu não quero comentar um caso meu em andamento, mas isso acontece sempre. Lúcia Muso. Boa noite, doutor Paulo. Ótimos esclarecimentos. Abraço. Outro para você, Lúcia. Prazer em tê-la aqui novamente. Muito obrigado por acompanhar nosso programa, viu? Fico bastante orgulhoso aí de ter amigos que me acompanham no nosso programa, né? Muito bacana mesmo isso.
Mas sabe que essa história aí é assim, é muito comum parentes se aproveitarem de uma pessoa idosa que muitas vezes está com sinais de senilidade, que não sabe administrar a própria vida e pegam procuração, enfim, com o objetivo exclusivo de passar a mão no dinheiro dessa pessoa que muitas vezes, por conta de um golpe de família, de filho, de sobrinho, de irmão, né? Muitas vezes acaba morrendo até como indigente. Acaba morrendo sem ter onde morar, sem ter o que comer, dependendo aí da ajuda e da caridade de terceiros, né? Também sei de casos, esse eu já tive o prazer de advogar num caso desse, conseguindo anular, graças a Deus, de um pai de família evangélico que simplesmente doou todos os bens da família, inclusive a casa em que ele e a família morava, para a igreja dele. Porque o pastor pediu e prometeu mundos e fundos, né? Quer dizer, tipo assim, você doa para a nossa igreja, que doa a sua casa para a nossa igreja, que Deus construirá um palácio para você. Você vai deixar a tua casa para a igreja, mas vai morar num palácio. Como se prometesse para a pessoa ganhar na loteria, como se fosse uma certeza isso. E o coitado, desavisado, e que tem fé, mais do que fé em Deus, ele tem fé no pastor que fala por ele, ele tem fé na igreja que ele acredita. Ele entrega a casa, ele é capaz de entregar a casa, ele é capaz de se dispor de todos os bens materiais que ele tem em favor da igreja, achando que com isso ele vai ser recompensado materialmente, inclusive, não só espiritualmente. Esta linha é a mesma que os terroristas usam, né? Que o homem-bomba usa. Sabe o que é prometido para aqueles homem-bomba? O paraíso. E eles interpretam o Alcorão dizendo que Alá promete aquele que se sacrifica, ou seja, que se mata em nome de Alá, vai curtir o paraíso com 50 virgens. Vai vendo. Eles acreditam nisso. Essa lavagem cerebral é feita no mundo inteiro, né? Por igrejas, por parentes que são donatários, né? Quem nunca soube de um parente próximo ou distante que não tenha tentado dar um golpe em familiares, né? Golpe do tipo convencer a família a comprar, olha, eu estou comprando terra, a terra está de graça, e eu vou entrar com uso capião, e eu estou comprando uma fazenda, eu isso e aquilo, me empresta algum, aí ele arrecada dinheiro da família toda para colocar alguma coisa que é tudo mentira, cata o dinheiro e some no mundo. É complicado. Isso existe bastante. Estelionato, né? Estelionato decorre de stélio, que vem do latim. Na Itália é chamado de truffa, truffatore. Truffa é assim, a mentira, o mentiroso. Na França é conhecido como camaleão, ou seja, é o próprio camaleão, né? Gente, o ponto tá... Eu vou continuar essa história aqui do estelionato, mas aqui o ponto na minha orelha está exigindo em altos brados que é hora do nosso intervalo comercial, tá bom? Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma.
Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes, todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos de volta aqui com o nosso Direito do Povo. Mas como eu estava falando do estelionato, é muito interessante, né? Vocês vejam, na França, por exemplo, a tradução literal para o estelionatário é o camaleão. O estelionato na França chama camaleão, a tradução literal é camaleão. Ou seja, aquele que muda conforme a história, muda conforme a pessoa que... para quem ele está se dirigindo, né? E é engraçado isso. O estelionatário é sempre uma pessoa muito simpática e extremamente convincente. Sabe aquele que vende pedras de gelo no Alasca? Então, esse cara é o estelionatário. Ele te envolve de tal maneira, cria tantas histórias e fatos e situações que você pensa, pô, só pode ser verdade, vai ver, é mentira, né? Teve um surto aqui no município onde eu resido, teve um surto na época de bitcoins, um surto de investimentos em bitcoins. E teve um fulano aqui no município que ficou famoso, um tal de Saulo, que andou fazendo investimento. Ele prometia nada menos do que um mínimo de 30% ao mês de lucro. E o que é pior, né? Como toda pirâmide, que acontecia? Aqueles que começaram no esquema a investir, ou seja, os primeiros investidores, de fato ganharam muito dinheiro. E aí o boca a boca é aquela coisa, né? E aí, de repente, a pessoa disse que o mercado de Bitcoin tinha dado uma caída, que tinha dado uma virada, e passou a não pagar os juros mensais que as pessoas queriam. E aí choveu gente lá no meu escritório, eu ficava atendendo gente, querendo entrar com o processo, praticamente das 9 da manhã até as 9 da noite, ouvindo história, várias histórias por dia, para entrar com processo contra esse cidadão aí. E eu confesso que eu não tinha dó, não. Como nestes casos, ainda hoje eu não tenho dó desse povo. Primeiro, é natural que um investimento que prometa 10% ao mês, não falo nem 30%, 10% ao mês, não existe, gente. Isso não existe. A pessoa sabe que não existe. Mas o vizinho ganhou dinheiro. O irmão do meu cunhado ganhou dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir também. Isto é a somatória da burrice e da ganância. Ganância. A ponto de prejudicar a própria família por ganância, achando que encontrou o caminho que ninguém tinha descoberto ainda, ou seja, ganhar dinheiro fácil sem trabalhar, né?
Se alguém conhecer um jeito de fazer isso honesto, me avisa que eu tô nessa, né? Até porque eu não gosto de trabalhar não, odeio trabalhar. Sônia Ribeiro, boa noite pessoal, boa noite Sônia. Mas então, eu atendi uma senhora que foi lá apavorada dizendo, olha, meu marido trabalhou 30 e poucos anos. E ele conseguiu se aposentar e fez um acordo com a empresa e ganhou uma indenização muito boa. E essa indenização a gente estava aguardando para comprar uma casa, que a gente deu até o sinal para comprar essa casa. E eu pensei comigo, eu vou investir esse dinheiro, porque daqui a 2 meses a gente vai dar o sinal na casa e vai sobrar o mesmo dinheiro, que faz uma surpresa para o meu marido. Então tirei da nossa poupança e investi. E não recebi nenhum tostão, perdi tudo. Por favor, entra com a ação. Eu entrei mesmo sabendo e avisando todos esses clientes, eu avisei, olha, vai ser quase impossível retomar esse dinheiro. Vai ser quase impossível receber o dinheiro de vocês de volta, muito menos com os juros prometidos. Porque esse contrato aí, primeiro que não vale nada, segundo que você recebeu um golpe, né? Participou de um golpe, foi vítima de um golpe de estelionato. Também conhecido como pirâmide financeira, né? Pirâmide financeira é eufemismo, né? Dourar a pílula do verdadeiro nome, estelionato, né? Tem muita gente que usa dessa prática para ganhar dinheiro dos outros, os incautos, né? Mas na minha época tinha um que todo mundo odiava, mas não era um estelionato, ele pelo menos trabalhava, dava duro para ganhar algum. É que ele vendia uma coisa que quase ninguém lia. E o pior é que todo mundo comprava por obrigação de ter em casa, apesar de saber que nunca iria ler. Que era o vendedor de enciclopédia. Antes da internet, gente, existia a enciclopédia. Barça. A Barça era a mais famosa. Uns livros de capa vermelha, tal. Barça, se não me falha a memória, tinha de 50 a 60 volumes, eu não me lembro exatamente. E custava uma fortuna. E tinha vendedor de enciclopédia que muitas vezes batia de porta em porta, entrava em secretário, em escritório de dentista ou de médico, tal, para vender. Assim, era o vendedor praticamente mais odiado de todos, né? Mas ele vendia uma enciclopédia, ele vendia cultura, pelo menos. Camila Souza, continua assistindo e aprendendo, Dr. Paulo. Aqui no Jardim Jacira. Beijos, doutor. Beijo, Camila. Obrigado aí por nos acompanhar. Stephanie Pereira, melhor programação da TV Online. O povo tem o direito. Beijos do Porto, Dr. Paulo. Stephanie, não se preocupe, Stephanie, a gente entendeu e todo mundo entendeu o que você escreveu. E, aliás, escreveu de novo errado. É direito do povo, não é direto do povo, não. Stephanie, mas muito obrigado. É um grande abraço para você que está nos assistindo aí de Portugal. Agora em Portugal, quase meia-noite, né? E você está aí assistindo a gente perto da meia-noite. Muito legal, Estela, saber que esse povo aí da cidade do Porto nos acompanha. Uma graça a cidade do Porto. Uma graça mesmo. Aliás, foi aí, na cidade do Porto, que eu consegui aprender a receita original do bacalhau chamado... oh, meu Deus, agora Gomes de Sá. Bacalhau Gomes de Sá. Né? Aprendi a fazer a receita original aí na cidade do Porto, viu? Então, muito bom aí, na cidade do Porto, a comida... Bom, a comida em Portugal é gostosa, mas no Porto é especial. Boa noite, Estela. Muito obrigado por estar nos acompanhando, né? Mas então, gente, Débora Costa. Boa noite, doutor Paulo. Aqui estamos acompanhando o senhor. Obrigado, Débora. Obrigado mesmo por estar nos acompanhando, né? Sônia Ribeiro.
Que nojo, essa foi ótima, doutor. Obrigado, Sônia. Que o fabricante não nos ouça, né? Eu vou tomar, é um processo contra mim aí, mas é brincadeira. Eu chamo carinhosamente lá em casa de que nojo, até porque eu odeio esse trem. É muito ruim, parece cola. Traves Stana, boa noite, doutor Paulo, um excelente trabalho para si. Sempre a liberar a mente do povo. Muito obrigado, Traves, muito obrigado mesmo por nos acompanhar por aqui. Sempre nos acompanhando, sempre mandando recado. Fico muito agradecido pela assiduidade com que você e nossos amigos aí, seguidores, toda semana se apresentam. Muito gratificante saber disso. Maria Nunes, olá. O tio do meu namorado faleceu e precisa ser feito inventário. Porém, o que acontece se a pessoa falecida deixar mais dívidas do que bens? Então, Maria, quantos são os herdeiros, né? Legalmente falando, ou seja, na lei, ou melhor, reformulando, por lei, o herdeiro ele não herda só o ônus ou o bônus, ele herda o ônus também, ou seja, ele também herda dívidas. Claro que depende da qualidade da dívida, mas é assim, deixa eu tentar explicar em português. Se eu falar em advoguês e ficar muito difícil, você retorna, escreve de novo que eu vou tentar esclarecer, mas é assim. Primeira coisa que acontece quando a pessoa morre é mudar de nome. Eu vou explicar. A pessoa em vida chamava José da Silva. Quando ela morre, ela vira espólio José da Silva. Ou seja, os bens que o José da Silva amealhou durante a vida dele, toda a vida dele, pode ser casa, carro, conta bancária e dívidas, forma um espólio, ou seja, uma universalidade. Vai tudo para o espólio, e espólio é uma ficção, porque a pessoa já morreu. Tanto é assim que os herdeiros, não é? Filhos, esposa, companheira, pai ou mãe se não tiver filho, netos, se os filhos não estiverem vivos, ou parentes colaterais, irmãos, sobrinhos, se ele não tiver nem ascendente nem descendente, ou seja, se José da Silva não tem mais nem pai nem mãe, e nem nenhum filho e nem esposa, os seus bens irão para os colaterais. Ou seja, algum parente colateral, irmão, tio, sobrinho, vão ter que entrar com pedido de abertura de sucessão, também conhecido como o famoso inventário, né? Esse inventário é que vai distribuir o quinhão de cada um, a parte ideal de cada um dos herdeiros. Se a pessoa só deixou dívida, ou se deixou mais dívida dos que bens, o credor vai ter que cobrar o espólio, ele vai ter que entrar no inventário do tio do seu namorado, esse credor vai entrar no inventário cobrando essa dívida do inventário, porque apesar de José da Silva, ou do tio do seu namorado, no caso aí, ter morrido, ele ainda tem responsabilidade, como espólio. Se ele morreu com dívida, o que vai acontecer? O devedor vai se matar, não vai receber nunca mais? Não. Se o falecido tinha bens que podia responder às dívidas, bastando para isso vender um imóvel, um carro, isso, aquilo, o credor vai cobrar. Se tiver morrido, ele cobra do espólio. Simples assim. Tá bom, Maria? Então, assim, precisa fazer conta.
E também precisa saber se o credor do tio do seu namorado vai de fato querer cobrar o inventário, né? Ou os credores. Se forem muitos, com certeza, muitos não saberão que tem o direito de cobrar o espólio. E aí, quem sabe, o seu namorado ou algum herdeiro desse tio vai conseguir ganhar uma herançazinha, por que não? Viu, Maria? Se tiver mais dúvidas, é só nos procurar pelo telefone aí que aparece sempre. Estou assistindo aqui de Taboão da Serra, sempre aprendendo com o senhor Dr. Paulo Bonadier. Emanuela Bittencourt, obrigado, Emanuela. Meu nome é Bonadies, não Bonadier. Apesar de ser do Bonadies indicar uma certa tendência para o francês, o Bonadies é italiano, lá do norte da Itália, né? Cristina Pradella Rossi, boa noite, Cristina. Obrigado aí por estar nos acompanhando, né? E voltando, eu estava falando aqui de inventário, né? Inventário é um grande problema, sabe? Tem muito lugar, tem muita família, mesmo as esclarecidas, isto é, mesmo as que têm escolaridade, que têm educação, tem irmão que se arvora no direito de achar que tem mais direito a determinado bem do que os outros irmãos, né? É comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, uma família que tem 3 filhos. Um dos filhos, os 2 filhos casaram e foram embora. O terceiro filho, quando quis casar ou quando conseguiu casar, os pais já eram idosos. Então, apesar dele ter casado, o que ele fez? Ele levou a esposa dele para morar com os pais, com a finalidade específica de cuidar dos pais, porque afinal eram idosos. E uma família humilde não tem dinheiro para contratar um cuidador, né? Cuidador de idoso que cobra aí, sei lá quanto é o salário de cuidador, mas 5 mil, 8 mil, dependendo aí da especialidade, né? E aí o pai morre e fica a mãe, e ele continua cuidando, e fica nessa casa. Esse casal acaba morrendo, ou seja, o pai e a mãe dele acabam morrendo, e o único bem que eles tinham era essa casa, onde mora o filho que passou, digamos, 15, 20 anos cuidando dos pais, até que o último morresse. E aí depois que eles morrem, os outros irmãos vão perguntar para esse então, nós precisamos abrir inventário. Ele fala assim, olha, eu não quero saber o que vocês vão fazer, mas essa casa aqui é minha por direito. Eu tenho direito a essa casa muito mais que vocês, porque quem cuidou deles fui eu, quem comprou comida para eles fui eu, quem cuidou da casa fui eu, quem pintou, quem reformou, quem isso, aquilo fui eu. Essa casa aqui é minha. Não é. Por lei, essa casa tem que ser dividida igualmente em 3 partes. Por quê? Todos os filhos são o que a lei determina e convencionou chamar de herdeiro necessário. Filho é herdeiro necessário. Necessário por quê? Porque necessariamente ele precisa fazer parte do inventário e necessariamente ele precisará herdar o seu quinhão, a sua parte ideal. Então, não fiquem vocês achando que só por ter ficado na casa que era dos pais, ou por ter cuidado dos pais, você tem direito sozinho até a casa? Não tem, não. Quem acha isso pode repensar, pode ir pensando em o que fazer quando os pais morrerem. Tá bom, gente?
Cristina Bradella Rossi, estou assistindo de Araraquara, interior de São Paulo. Cristina, muito legal Araraquara, viu? Eu conheço Araraquara, não profundamente, não muito bem, mas conheço Araraquara, sei que é muito quente, mas é uma cidade muito legal, muito bem arranjada. Cristina, muito obrigado por estar nos acompanhando aí de Araraquara, tá bom? Tem alguns grandes amigos aí em Araraquara. Entendi, Maria Nunes. Muito obrigado pelo esclarecimento. De nada, Maria. O programa existe para isso, para esclarecer esse tipo de dúvida. Viu, Maria? Então fala aí pro teu namorado entrar assim com o inventário, que pode ser que vale a pena. Tá bom? Enfim, de qualquer forma, se quiser maiores esclarecimentos, manda um contato aí. Manda um oi para esse WhatsApp que aparece na tela que eu respondo, tá bom? Benevolência Beno Romuana. Estou assistindo de Maputo. Nossa, que bacana. Que legal. De Maputo, olha só. Muito bacana isso, hein? Bonito saber. Fico muito orgulhoso aí que tem gente em Maputo nos assistindo. Legal, obrigado. Obrigado por estar assistindo a gente, viu? Então, gente, Vanessa Dickman, boa noite. Com muita alegria, beijos para todos vocês. Obrigado, Vanessa. Beijo para você também, viu? A Vanessa sempre manda uns recados cheios de íconezinhos, coraçãozinho, carinhas. Tem um nome estranho aí que eu não sei. Não sei como é que chama, mas quer dizer, sabia, mas aqui a velhice deixa esquecer esse tipo de coisa, mas emoji, isso aí. O ponto aqui tá enlouquecido, é burro, chama emoji. É emoji, isso mesmo. Tem até um filme, né? Tem um filme com essa carinha aí, que não tem o nome de emoji, mas enfim, tem lá um filme que eu vi meu filho menor assistindo uma vez, né? Horroroso o filme. Quem não assistiu não perca tempo não, porque é bem ruinzinho o filme. Mas enfim, gente, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Vou pedir mais uma vez a quem está nos assistindo, a quem nos assiste sempre, e não são poucos. A última vez que eu vi, nós tínhamos passado de 1 milhão de pessoas assistindo o programa. E, para mim, só tem uma explicação. Com 1 milhão de pessoas assistindo, só tem uma explicação de não ter tanta pergunta aqui no programa. Medo de perguntar, vergonha de perguntar, medo da minha resposta fazê-lo passar vergonha. Olha, gente, não tem do que se envergonhar. Tem até um ditado, né, que fala assim, perguntar não ofende mesmo não. Sabe? Porque o direito, a ciência do direito é uma coisa muito engraçada, muito esquisita. O que para as pessoas que não estudam direito e não militam no direito pode ser uma grande bobagem, às vezes, para juiz, para advogado e promotor, não é uma grande bobagem, não. É até uma coisa muito importante, viu? Então não tenham vergonha em perguntar, não tenham vergonha em proferir o que sentem aqui na tela, tá bom? Maria Teixeira de Freitas, boa noite, obrigado por esclarecer. Eu que agradeço, Marilda, você está nos assistindo. Mas como eu ia dizendo para vocês, não se acanhem. Podem ligar e perguntar. Ligar para o meu escritório durante a semana, 98951-2198, manda um WhatsApp, viu? E para o Instagram também, Paulo Bonadis, tudo junto, tudo minúsculo. Vocês vão me achar no Instagram. E podem fazer pergunta por lá também, que a gente terá todo prazer em responder se pudermos. Se for um caso mais complicado, a gente abre uma consulta e
e tenta resolver o teu problema judicialmente. Mas se for só uma simples dúvida, pode entrar em contato. Mas eu prefiro que vocês entrem em contato aqui, no programa, mandando as suas dúvidas, que para você, não, isso é uma bobagem, eu tenho até vergonha de perguntar. Pode ser que não seja bobagem não, viu? Pode ser que seja uma coisa muito importante para nós advogados e para os juízes e promotores. Tá bom, gente? Boa noite, bom feriado, bom dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira desse país, que ela derrame a sua luz sobre o nosso país e nos ajude a consertá-lo, que faça com que a gente tenha um pouquinho mais de moralidade, um pouquinho mais de princípios, principalmente nossos políticos, que certamente muitos irão lá para Aparecida só para aparecer na foto, porque se tivesse fé, não faria tanta bobagem ou praticaria tanto crime de lesa pátria como esses políticos que hoje ali estão no Congresso. Claro que não são todos, pelo amor de Deus, não estou, mas estou generalizando sim, principalmente o povão do Centrão, viu? E que nós saibamos, com a ajuda de nossa padroeira, na próxima eleição, que nós saibamos escolher. Não vale mais votar num prefeito ou num vereador só porque ele é vizinho. Um prefeito só porque ele é simpático. Sabe? Reflita, escolha com inteligência, com raciocínio. Porque depois não vale reclamar, viu? Não adianta reclamar. Política é tudo igual. E aí você continua escolhendo os iguais? Escolha diferente. Tá bom, gente? Boa noite, pensem nisso, um ótimo feriado prolongado, ótimas viagens, ótimos divertimentos e até semana, se Deus quiser. Até lá. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe TV Online.